Banca CESP DPU 2016. Para que direitos e garantias expressos em tratados internacionais ratificados pelo Brasil sejam formalmente reconhecidos no sistema jurídico brasileiro, é necessária a aprovação de cada Casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Questão errada. Qualquer que seja o rito de aprovação, o Tratado de Direitos Humanos será formalmente reconhecido no sistema jurídico brasileiro. O rito de aprovação influencia somente na posição hierárquica do tratado. Assim, caso o Tratado Internacional de Direitos Humanos seja aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, ele terá equivalência de emenda constitucional. Por outro lado, se for aprovado pelo rito ordinário, terá status supralegal. Conflitos entre leis estaduais e leis municipais têm de ser sanados necessariamente em favor das leis estaduais? Questão errada. Não há hierarquia entre lei federal e lei estadual. Eventual conflito será resolvido com base na competência atribuída pela Constituição Federal de 88 a determinado ente federado para o tratamento da matéria, não pelo critério hierárquico. Banca CESP, BB 2010. Considerando que uma lei ordinária federal, uma lei ordinária estadual e uma lei ordinária municipal tratem simultaneamente da mesma questão, assinale a opção correta com base na disciplina da hierarquia das normas. Letra A. A lei federal deve prevalecer por ser de hierarquia superior. Letra B. A lei estadual revoga a lei federal e a municipal sempre que dispuserem simultaneamente sobre assuntos semelhantes. Letra C. A lei municipal não possui qualquer eficácia, pois há 2 normas de grau superior sobre a mesma questão. Letra D. Todas as leis devem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Letra E. As referidas leis não mantêm propriamente hierarquia entre si, pois cada esfera legislativa tem seu próprio campo de atuação. A resposta correta é a letra E. As leis dos diferentes entes federativos não apresentam hierarquia entre si. O que as diferencia é seu campo de atuação, delimitado pela Constituição Federal de 88. No caso de tratarem de uma mesma matéria, a lei do ente que tiver competência para dela tratar suspenderá a eficácia das demais. Banca CESP, Escrivão, Polícia Civil, 2016. Quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais, as normas no texto constitucional classificam-se conforme seu grau de eficácia. Segundo a classificação doutrinária, a norma constitucional, segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é classificada como norma constitucional. Letra A. De eficácia limitada. Letra B. Diferida ou programática. Letra C. De eficácia exaurida. Letra D. De eficácia plena. Letra E. De eficácia contida. A resposta correta é a letra E. A liberdade profissional prevista no inciso 13 do artigo 5º da Constituição é norma constitucional de eficácia contida. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Logo, a princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. Entretanto, a lei poderá impor restrições ao exercício da liberdade profissional, ao estabelecer qualificações a serem atendidas para que alguém exerça determinada profissão. Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
Considera-se que as normas constitucionais possuem eficácia absoluta, imediata e diferida, sendo essa a classificação mais adotada também na doutrina. Questão errada. A classificação mais adotada, tanto pelo STF quanto pela doutrina, é a de José Afonso da Silva, segundo o qual as normas constitucionais podem ser de eficácia plena, limitada ou contida. Banca CESP TRE 2015. Sendo um programa social de aplicabilidade direta e imediata a ser implementado pelo Estado, mas cuja abrangência pode ser reduzida por outras normas constitucionais ou infraconstitucionais, o direito constitucional à educação é classificado como norma constitucional de eficácia. Alternativa A, plena. Alternativa B, plena com efeito limitado. Alternativa C, limitada de princípio programático. Alternativa D, imitada. Alternativa E, contida. A resposta correta é a letra C. As normas constitucionais de eficácia limitada de princípio programático são aquelas que estabelecem programas a serem executados pelo Estado para a concretização de fins sociais. É o caso do direito constitucional à educação. Banca CESP 2018, STJ, analista judiciário. Tendo como referência as jurisprudências sumuladas dos tribunais superiores, julgue o item a seguir acerca de crimes, penas, imputabilidade penal, aplicação da lei penal e institutos. É possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, desde que o prejuízo seja em valor inferior a um salário mínimo. Item errado. Atualmente, o tema se encontra sumulado pelo STJ, súmula 599 do STJ, no sentido da impossibilidade de aplicação de tal princípio aos crimes contra a administração pública. Banca CESP 2016, DPU, analista técnico administrativo. João, aproveitando-se de distração de Marcos, juiz de direito, subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes. Marcos pretendia doá-las à instituição de caridade. João foi perseguido e preso em flagrante por policiais que presenciaram o ato. Instaurado e concluído o inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal. Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item a seguir. O fato de a vítima ser juiz de direito demonstra maior reprovabilidade da conduta de João, o que impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Item errado. O fato de a vítima ser juiz de direito não tem qualquer relevância para fins de aplicação ou não do princípio da insignificância. Banca CESP 2013, TJ, cargo titular notorial. De acordo com o entendimento pacificado no STJ e no STF, a venda de CDs e DVDs piratas é conduta atípica, devido à incidência do princípio da adequação social. Item errado. O princípio da adequação não é aceito pela jurisprudência neste caso. Súmula 502 do STJ, entre aspas. Presente a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Banca CESP 2015, TJ, cargo juiz. Depreende-se do princípio da lesividade que a autolesão, via de regra, não é punível. Item correto. O princípio da lesividade diz que uma conduta só pode ser penalmente relevante quando afeta bens jurídicos de terceiros, causando, portanto, lesão a alguém diferente do próprio indivíduo, de maneira que a autolesão, lesão a bens jurídicos próprios,
não pode ser considerada crime. CESP 2019, cargo promotor. O Ministério Público, em razão de seu poder investigatório, pode instaurar procedimento investigatório, realizar diligências e, ainda, presidir inquérito policial. Item errado. O MP, a despeito de poder investigar, deverá fazê-lo por meios próprios, através de procedimentos internos instaurados no âmbito do próprio MP, os chamados PICs. O MP não pode instaurar nem conduzir o inquérito policial. Banca CESP, cargo delegado. No âmbito do inquérito policial, cuja natureza é inquisitiva, não se faz necessária a aplicação plena do princípio do contraditório, conforme a jurisprudência dominante. Item correto. Não há, no inquérito policial, a observância do contraditório pleno, como há no processo penal. Eis que se trata de um procedimento de caráter inquisitorial. Banca CESP 2018, Polícia Civil, cargo delegado. Após a instauração de inquérito policial para apurar a prática de crime de corrupção passiva em concurso com o de organização criminosa, o promotor de justiça requereu o arquivamento do ato processual por insuficiência de provas, pedido que foi deferido pelo juízo. Contra essa decisão, não houve a interposição de recursos. Nessa situação, mesmo com o arquivamento do inquérito policial, a ação penal poderá ser proposta desde que seja instruída com provas novas. Questão correta. Neste caso, como o arquivamento foi fundamentado na ausência de provas, é perfeitamente possível que futuramente sejam retomadas as investigações desde que haja notícia de prova nova, na forma do artigo 18 do CPP. Igualmente, é possível que futuramente seja ajuizada a ação penal, súmula 524 do STF, desde que instruída com provas novas. Banca CESP 2018, Polícia Civil, cargo investigador. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, em caso de atipicidade da conduta, é possível o trancamento do inquérito policial via habeas corpus. Item correto, pois a atipicidade da conduta é causa capaz de conduzir ao arquivamento do IP e, caso este não ocorra, o indiciado poderá se valer do habeas corpus para buscar o trancamento do IP. Encerramento anômalo do IP. Banca CESP 2017, TRF, cargo técnico judiciário. Mesmo depois de a autoridade judiciária ter ordenado o arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas diligências. Item correto. O arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia não faz coisa julgada material, podendo a autoridade policial proceder a novas diligências, mas isso só poderá ocorrer caso a autoridade policial tenha notícia de prova nova na forma do artigo 18 do CPP. Observação: apesar de aparentemente incompleta a assertiva, o CESP entendeu que a afirmativa está correta. Banca CESP 2017, TRF, cargo oficial de justiça. O arquivamento do inquérito policial determinado por autoridade judiciária competente, a pedido do Ministério Público, com fundamento na atipicidade da conduta, por fazer coisa julgada material, obsta seu desarquivamento em razão do surgimento de novas provas. Item correto. A jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento, neste caso, faz coisa julgada material, impedindo a retomada futura das investigações,
ainda que haja o surgimento de novas provas. Bancasesp CAD 2014. Para que uma rede de computadores seja classificada de acordo com o modelo cliente-servidor, faz-se necessário que tanto o cliente quanto o servidor estejam fisicamente no mesmo local. Item errado. Pelo contrário, tanto o cliente quanto o servidor podem estar em qualquer lugar do planeta respondendo a requisições remotamente. Para que uma rede de computadores seja classificada de acordo com o modelo cliente-servidor, é necessário que tenhamos máquinas diferentes que exercem o papel de consumir serviços, cliente, e máquinas que fazem o papel de oferecer serviços, servidores. Bancasesp MJ 2013. Uma rede local LAN permite conectar um número reduzido de computadores entre si, uma vez que ela é usada para comunicação em uma área geograficamente pequena. A recomendação técnica é de que esse número não ultrapasse 100 computadores. Item errado. A classificação da rede como rede local trata de sua abrangência geográfica e não da quantidade de computadores. Além disso, não existe recomendação técnica que limite a quantidade de computadores conectados em uma rede local. Bancasesp TRE 2012. Redes LAN podem ser providas por mecanismos que estabeleçam a comunicação com fios, sem fios ou com ambos os meios de transmissão. Item correto. Redes LAN podem ser providas por diversos meios, com fio, sem fio ou ambos. Observação: quando providas por mecanismos sem fio, ela passa a se chamar WLAN. Bancasesp Polícia Federal 2018. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. Se as redes locais das unidades da empresa estiverem interligadas por redes de operadoras de telecomunicação, então elas formarão a WAN da empresa. Item correto. Se a empresa possui unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, trata-se de uma WAN. Bancasesp MEC 2015. Nas redes em estrela, se houver rompimento de um cabo, consequentemente toda a rede parará de funcionar. Item errado. O rompimento de um cabo não afetará a comunicação de outras estações. Atenção! Se o nó central falhar, todas as estações serão prejudicadas. Bancasesp IFF 2018. No caso em que a demissão de servidor público estável for invalidada por sentença judicial, ocorrerá: letra A, recondução; letra B, reintegração; letra C, reaproveitamento; letra D, reversão ou letra E, regressão. A alternativa correta é a letra B. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Bancasesp IFF 2018. João, servidor público civil federal, ainda em período de estágio probatório, sofreu um acidente vascular cerebral que o deixou com sequelas que o levaram à aposentadoria por invalidez. 3 anos depois, a administração pública, por meio da junta médica oficial, constatou que João teria se reabilitado e que suas sequelas haviam sido extintas,
fatos que ocasionaram a declaração de insubsistência dos motivos da sua aposentadoria. Nessa situação hipotética, a determinação do retorno ao cargo anteriormente ocupado por João configura a reversão? Item correto. A reversão é forma de provimento derivado, constante no artigo 25 da Lei 8.112 de 1990. É o retorno à atividade de servidor aposentado. O caso em tela se enquadra na hipótese de reversão de ofício. Banca CESP, STJ 2018. A reversão constitui a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado e ocorre quando é invalidada a demissão do servidor por decisão judicial ou administrativa. Nesse caso, o servidor deve ser ressarcido de todas as vantagens que deixou de perceber durante o período demissório. Item errado. A reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado, artigo 25. O caso em tela é de reintegração, que ocorre quando for anulada em decisão judicial ou administrativa a demissão de um servidor estável, que terá direito de ser ressarcido de todas as vantagens que deixou de perceber em virtude da demissão ilegal, artigo 28. Banca CESP STM 2018. Após ser empossado, o servidor que não entrar em exercício no prazo legal será exonerado. Item correto. A ordem dos fatos sobre o provimento de um servidor é nomeação, posse, exercício, sendo de até 30 dias o prazo entre a nomeação e a posse e até 15 dias entre a posse e o exercício. Se não entrar em exercício no prazo legal de 30 dias, o ato de nomeação será tornado sem efeito. Após ser empossado, o nomeado torna-se um servidor público. Assim, se não entrar em exercício no prazo legal de 15 dias, o servidor será exonerado, salvo se houver algum impedimento legal. Banca CESP TRE 2017. Renata, servidora pública do Tribunal de Justiça da Bahia, pediu vacância para tomar posse no cargo de técnico judiciário do TRE. Ao final do período de avaliação, Renata foi inabilitada no estágio probatório referente ao novo cargo. O cargo, por ela ocupado anteriormente no TJ, não havia sido provido. Nessa situação hipotética, seu retorno ao cargo anterior se dará por meio de redistribuição. Item errado. O retorno de Renata será pela recondução. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou da reintegração do anterior ocupante. Banca CESP, PRF, nível superior 2012. As formas patrimônio e polícia são acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação. Item correto. Patrimônio e polícia são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, PRF 2013. O emprego do acento nas palavras ciência e transitório justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Ciência e transitório são paroxítonas terminadas em ditongo, logo, são acentuadas pela mesma regra. Banca CESP, Defensoria Pública da União 2016. Presentes no texto, os vocábulos caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Item correto.
Caráter, intransferível e órgãos têm sua sílaba tônica na penúltima sílaba. São paroxítonas. Observação: poderia gerar dúvida a palavra órgãos, mas ela não termina em O, termina em ão. Bancasesp, Ministério Público da União, 2015. Com relação às ideias e às estruturas linguísticas, julgue o item que se segue. A palavra cível recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego de acento em amável e útil. Item correto: cível, amável, útil são paroxítonas e terminam em L. Logo, são acentuadas pela mesma regra. Observação: as paroxítonas não precisam terminar na mesma letra para estarem na mesma regra. Bancasesp, FUB 2015. Em relação ao fragmento de texto acima, julgue os próximos itens. Os acentos gráficos das palavras países e políticas têm a mesma justificativa gramatical. Item errado: países traz um i tônico em hiato. Políticas é proparoxítona e, por isso, acentuada. São justificativas gramaticais diferentes. Bancasesp, FUB, Cargo Administrativo, 2013. Mais verbas têm de se traduzir em mão de obra qualificada. A forma verbal tem recebe acento gráfico para indicar o plural. Item correto: os verbos ter e vir recebem acento diferencial de número. Por exemplo, a verba tem, singular. As verbas têm, plural. Bancasesp, MME 2013. A palavra hidrelétricas poderia ser corretamente grafada como hidroelétricas? Item errado: se usássemos hidro como prefixo, não haveria hífen, pois termina em O e a letra seguinte é diferente. Observação: a forma correta seria hidroelétrica, também considerada correta ao lado de hidrelétricas. Bancasesp, Secretário Executivo, FUB 2011. A finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrativo, devendo o administrador apoiar-se nos dados por meio dela obtidos para tomar decisões que envolvam bens, direitos e obrigações da empresa, bem como para apurar os resultados positivos, lucros ou negativos, prejuízos. Item correto: a contabilidade possui a finalidade de controlar o patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais, bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins. Logo, a contabilidade, por meio do controle do patrimônio, fornece informações úteis para a tomada de decisão. Bancasesp, SECG 2010. Julgue a assertiva a seguir relativos à contabilidade. A contabilidade é uma ciência exata. Item errado: a contabilidade não é uma ciência exata. Segundo a doutrina, a contabilidade é uma ciência social. Bancasesp, SECG 2010. Julgue a assertiva a seguir relativos à contabilidade. A contabilidade tem funções administrativas e econômicas. Item correto:
A contabilidade possui duas funções: função administrativa e função econômica. Função administrativa: controle do patrimônio da entidade mediante registro dos fatos contábeis em livros apropriados. Função econômica: a apuração do resultado líquido, rédito, o qual pode ser positivo, lucro líquido, ou negativo, prejuízo líquido. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.